Presidente, gravação iniciada. Ok, Ana, obrigado. Colegas, vamos dar início à sessão de julgamento do período da tarde do dia 11 de março de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós vamos fazer o seguinte, colegas, como nós fizemos... Foi na terça que a gente fez, Gregório, foi ontem, que nós julgamos os que tinham ficado. Ontem. Foi ontem, né? Ô, Dene, eu dei a sugestão de que esses da tarde também são de outubro, né? No mês seguinte. Eu dei a sugestão de julgar eles em substituição de amanhã, porque de amanhã são todos desse mês. Se for o caso, você preferir botar esses antigos agora, aí esses meus que eu julgaria agora, eu julgo em substituição aos meus de amanhã, que são desse mês. Esses de outubro. A gente revisa esses próximos, toda noite, passa a noite estudando, aí chega e não julga. Aí, e eles agora, por exemplo, segunda e terça eu não julguei nada, basicamente, né? Só foi ontem e hoje. Ontem à tarde eu já fiquei sem julgar também, porque aconteceu isso. A minha proposta seria, eu concordo plenamente, e acho mas até que esse de setembro deve ter prioridade a esse de hoje, mas que a gente, o que a gente não julgasse hoje à tarde por conta disso, que a gente julgasse amanhã em substituição aos previdenciários que foram... É que amanhã vai ser um dia meio assim, eu não estava querendo contar muito com o dia de amanhã, porque não, amanhã der, né? Não três sustentações orais à tarde. Botaria. Nós vamos ter 3 sustentações orais à tarde, a sessão da tarde amanhã termina às 17, né, ela vai começar uma hora antes. De manhã nós temos uma sustentação oral, temos um processo do Márcio que tem mandado de segurança, que tem que fazer. Tem algumas vistas de mesa que ficaram para amanhã, então eu tenho um pouco de receio de deixar para sexta. Não, a proposta que eu estou colocando é o seguinte, faz esse de setembro agora, que é prioridade, e amanhã faz essas vistas, e o que sobrar, aí eu julgo esses meus que seriam de outubro, que seriam os primeiros agora. E aí seguiria nessa sequência aqui, o Gregório. Tá, entendi. E aí você seguiria setembro e amanhã julgaria outubro. E são esses meus que iriam deixar de ser julgados hoje à tarde. Julgaria no que desse amanhã também, né? Bem, vamos julgar primeiro. Bom, então... eu estou colocando, mas eu faço como vocês preferirem. Se quiser entrar ao longo deles, até o meio, tudo bem. Tá. Então, colegas, é o seguinte, nós estamos com uma pauta muito grande, como vocês bem sabem, e muitos processos da pauta estão há muito tempo na pauta, né? Com uma temporariedade bastante alta. Conseguimos avançar bastante nesta reunião, julgamos muitos processos antigos, mas ainda tem alguns processos com temporariedade bem grande, né? E aí o Gregório identificou na pauta os processos com uma temporariedade mais antiga, e ele vai indicando para mim, vai me ajudar aqui nesse trabalho, ele vai indicando para mim os processos que não foram pautados ontem, e que estão com essa temporariedade antiga, ele vai me indicando, e a gente vai julgando esses mais antigos, para que realmente eles saiam da pauta, né? Tem uma decisão nesses processos. Então, colegas, a gente vai então julgar um tanto de processos da pauta de ontem, que estão com essa temporalidade alta, fato esse que justifica eles serem julgados agora, né? E terminando esses, a gente entra na pauta de hoje, tá? Daí, na pauta de hoje, a gente vê daí, Francisco, se julga ou não os teus processos, deixa para sexta, tá bom? Colegas, o primeiro item que a gente vai julgar da pauta de hoje à tarde é o item 205 da pauta, do contribuinte Luiz Roberto Bellini. Luiz Roberto Bellini, item 205 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode então iniciar a leitura. Ok, presidente. Para o relatório, peço o venho para reproduzir o relatório constante no acórdão da DRJ, folhas 391 a 399, hora está cá.
contra o interessado, foi lavrado o auto de infração e respectivos demonstrativos, folha 110 e 24, por meio do qual se exigiu o pagamento de TR dos exercícios 2004 a 2006. Acrescido de juros moratórios, multa de ofício, totalizando o crédito tributário de 74 mil. Relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Virgem Maria, uma área de 497,8 hectares, inscrição federal, localizado no município de Guaraqueçaba, Paraná. Constou da descrição dos fatos, enquadramento legal, a citação da fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações em suma. Que após regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar as áreas isentas declaradas, posto que o protocolo do ADA requerido junto ao IBAMA foi efetivado após o prazo previsto na instrução normativa, não existindo protocolo na base dos dados existentes, ademais. Presidente, Rafael, seguindo a orientação do presidente ontem, esse lançamento tem, pelo que está na emenda lá, 2004, né? E o lançamento de 2009. Tá. Há potencial possibilidade de haver decadência aí, teria que caminhar pela decadência. Eu vi agora aqui, Luiz, você falou, eu fui ver a parte da intimação. Para evitar o que eu fiz ontem com a doutora Renata, que eu fiz ela ler o voto todo, e hoje eu fiquei mais atento. Presidente, eu vou pedir para alterar o voto a minuto que estão com vocês, em razão do levantamento feito pelo Luiz aqui, que eu concordo, eu vou ter que converter esse julgamento em diligência para ver essa questão da decadência referente ao exercício 2004. Aqui o lançamento refere a 2004, 2005 e 2006. Só que ele foi intimado do lançamento em 25 de março de 2009, a R de folha 162. Tá? Então, para confirmar se houve pagamento ou não. Ok, colegas, em relação ao item 205 da pauta, como bem apontado pelo conselheiro Luiz, show de bola, é isso aí. Não deixar o conselheiro ler, não. Não perde muito tempo. O conselheiro, como bem apontou o conselheiro Luiz, o lançamento abrange o exercício de 2004 e o lançamento foi feito em 2009. Foi cientificado o contribuinte em 2009 e há uma possibilidade realmente desse exercício ter sido atingido pela decadência, o que justifica a conversão do julgamento de diligência para que a unidade de origem informe, né, se houve ou não antecipação de pagamento. Não consta nos autos, né, Rafael, uma guia de recolhimento, nada, né? Então, tá. Resolução, colegas, para conversão de julgamento de diligência em relação ao item 205 da pauta. Luiz, você acompanha? Creio que sim, né? Você... Sim, presidente. Imagina, agora não acompanha. Gregório, você acompanha a resolução? Acompanho. Francisco? Acompanha. Renata? Acompanho. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, colegas, para o item 205 da pauta, do contribuinte Luiz Roberto Bellini, ficará assim o resultado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos, com as informações e com os documentos solicitados, nos termos do voto que segue na resolução. E estou registrando também julgamento realizado em 11 de março de 2021, no período da tarde. Ok? Gregório, o próximo item seria... (2003), 2003, 2004, 2005. Esses que nós estamos julgando, colegas, são itens que entraram na pauta da turma em setembro do ano passado. Ok, são itens de relatoria da conselheira Ana. Item 263 é da contribuinte Andréa Campos Carneiro.
Andréa Campos Carneiro, item 263, da conselheira Ana. Ana, pode iniciar a leitura. É um auto de infração de imposto de renda à pessoa física do ano calendário 2006, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada. A recorrente, ela alega que houve anulidade do lançamento por cesseamento do direito de defesa, que os depósitos são originários da herança deixada pela mãe dela, que há ilegalidade na exigência de um tributo com base em presunção. Com relação à primeira alegação dela de cesseamento de defesa, eu estou rejeitando essa preliminar de nulidade, porque ela diz que a alegação estaria baseada em presunções e que não foi atendido o seu pedido de expedição de ofício às instituições bancárias. Mas não assiste razão, porque, na verdade, nesse ponto, é a recorrente que deve fazer prova de que os rendimentos não foram omissos, ou de qual é a origem deles, e não a fiscalização que tem que enviar esse ofício para as instituições bancárias. Com relação ao segundo ponto, que é a omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários, eu trago inicialmente uma exposição dos artigos de lei que são aplicáveis, da Lei 9.430 e artigo 42, e que, segundo esse preceito, os extratos possuem, de fato, força probatória e que recai o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, entendimento este, inclusive, que consta na súmula 26 do CARF, e também é corroborado pelo artigo 36 da Lei 9.784. No presente caso, a recorrente só alega que seria da genitora dela a herança, mas ela não traz nenhuma prova documental nesse sentido. Então, com base nisso, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário da contribuinte. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 263 da pauta, 263, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Luiz, como que você vota? Acompanho. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 263 da pauta, da contribuinte Andréa Campos Carneiro, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora nós vamos ao item 264, do contribuinte Antônio Manuel Rabelo Neto. Antônio Manuel Rabelo Neto, item 264, também de relatoria da conselheira Ana. Pode começar, Ana. Aqui também é um auto de infração de imposto de renda à pessoa física dos anos calendários 2004, 2005 e 2006, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada. O contribuinte, no seu recurso, ele está alegando nulidade por cesseamento do direito de defesa, que a movimentação bancária não é fato gerador do imposto de renda e que ele recebeu distribuição de lucros da pessoa jurídica da qual ele é sócio e que ofereceu esses rendimentos à tributação. Com relação à primeira alegação do contribuinte de nulidade por cesseamento de direito de defesa, eu estou rejeitando essa preliminar, porque o contribuinte só alega que houve esse cerceamento de defesa, não mostra em que medida que isso teria ocorrido, e ele também demonstra conhecer todos os fundamentos do processo. Então, dela eu rejeito. Com relação à omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário, inicialmente eu faço a mesma análise dos dispositivos de lei cabíveis ao caso, que é da Lei 9.430, o artigo 42, que é o mesmo entendimento que está consubstanciado na súmula CARF número 26,
no sentido que a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430 dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada, restando assim ao contribuinte o ônus da prova quanto àqueles depósitos bancários. Aí esse último tópico aqui, que eu vou ler um pouco melhor, que é da distribuição de lucros da pessoa jurídica, que o contribuinte diz que ele recebeu. Ele alega que esses depósitos da sua conta não são renda, e sim a distribuição de lucros da pessoa jurídica da qual ele é sócio. Aí eu trago inicialmente aqui o regramento da instrução normativa da Secretaria da Receita número 93 de 97, que disciplina a distribuição de lucros aos sócios, no seu artigo 48. Assim, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído a título de lucros sem incidência de imposto. O valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, e a parcela dos lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item 1 desse artigo que está acima, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado, segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado. Até o advento da lei complementar número 123, vigorava a lei 9.317, que disciplinava o Simples Federal. E em seu artigo 25, dispunha que eram isentos os valores distribuídos ao sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, salvo os correspondentes a prolabore, aluguéis e serviços prestados. O Simples Federal foi substituído pelo regime do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123, que no seu artigo 14 determina que são isentos os valores distribuídos aos sócios da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, salvo os que correspondem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados, com a ressalva de limite estabelecido para aquelas pessoas jurídicas que não mantiverem escrituração contábil. Portanto, não havendo escrituração contábil, a isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o artigo 15 da Lei 9.249 sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional, no período relativo a esse imposto de renda da pessoa jurídica. No caso, a autuação se refere aos anos calendários 2004, 2005 e 2006, e aplicam-se às disposições da Lei nº 9.317, que é anterior à Lei Complementar 123. Consta no auto de infração que foi apurada essa omissão de rendimentos de depósitos bancários no montante, eu não vou ler todos os valores, no montante X, 2004, 2005 e 2006. Na declaração de ajuste anual simplificada de 2007, referente ao ano calendário 2006, o recorrente declarou o valor de 21.560 como rendimentos tributáveis recebidos e não declarou o recebimento de qualquer valor a título de rendimentos isentos e não tributáveis. Para o ano de 2005 e 2004, a mesma situação, e isso significa que na prova apresentada junto ao recurso voluntário, consta na declaração simplificada da pessoa jurídica optando pelo Simples, rendimentos tributáveis do recorrente no valor de 3.000, 3.400 e 0. Apenas são isentos do imposto de renda os valores efetivamente pagos aos sócios da microempresa ou da empresa de pequeno porte, sendo imprescindível a sua declaração pela pessoa jurídica e pela pessoa física, a fim de se comprovar o efetivo pagamento de valores distribuídos a título de lucros e dividendos. Tem-se, portanto, que o sujeito passivo não logrou êxito ao tentar comprovar a origem dos depósitos e aplicações em suas contas. Assim, restando nos autos comprovada a percepção de rendimentos considerados omitivos, deve a autoridade administrativa efetuar o lançamento. Diante do exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 264 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo?
Luiz, como você vota? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Eu também acompanho. Então, para o item 264 da pauta, do contribuinte Antônio Manuel Rabelo Neto, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. Item 265 da pauta, do contribuinte Fernando Simões. Item 265, do contribuinte Fernando Simões, de relatoria também da conselheira Ana. Ana, pode iniciar a leitura. Aqui também é um auto de infração de imposto de renda à pessoa física, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada do ano calendário 2007. A DRJ ela manteve o crédito em parte e ela reduziu, desconsiderando os depósitos inferiores a 12 mil, cuja soma não ultrapasse 80 mil. Aí a DRJ refez esse cálculo. No recurso voluntário, o contribuinte está alegando o cerceamento do direito de defesa, aplicação da súmula CARF número 61 e que fez a comprovação dos depósitos bancários. Com relação à preliminar de cerceamento de direito de defesa, porque os depósitos não teriam sido identificados, eu estou rejeitando, porque ao contrário do que o contribuinte alega, consta no termo de reintimação fiscal quais os depósitos que ele estava sendo intimado para comprovar, e eles constam esses depósitos de forma individualizadas. Então, eu rejeito. Com relação à omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, eu trago inicialmente a exposição legal da Lei 9.430, a súmula CARF número 26, que estabelece a presunção do artigo 42, que dispensa ao fisco de comprovar o consumo da renda, restando ao contribuinte o ônus da prova, e, por fim, a súmula CARF número 61, que é essa dos depósitos bancários inferiores a 12 mil, cujo somatório não ultrapassem 8 mil, que não devem ser considerados na pressão da omissão de rendimentos. Pois bem, o recorrente ele foi intimado para comprovar a origem de 30 depósitos bancários na sua conta. Esses depósitos criminados nas folhas 94 a 96. No termo de verificação fiscal, consta que foram consideradas as justificativas de 7 desses 30 depósitos, restando, então, 23 depósitos sem a origem comprovada. A DRJ, então, julgou a impugnação parcialmente procedente e excluiu do lançamento todos os depósitos que estavam acima identificados, esses 23 sem origem comprovada, que são inferiores a 12 mil, e o que totalizou numa exclusão de 49.535. O recorrente, por sua vez, aduz que nem todos os depósitos inferiores a 12 mil foram excluídos na adesão recorrida. Abaixo eu listei, então, os 23 depósitos que foram considerados de origem não comprovada. Eu fiz essa tabela, que não é dos autos, é minha mesmo, colocando a data de cada um dos depósitos e o valor que estava ao lado, de acordo com a alegação do contribuinte. Então, desse montante, o acordo recorrido, ele excluiu ainda 16 que estavam inferiores a 12 mil, o que totalizou o valor acima que eu disse de 49 mil. E aí eu reproduzi aqui de novo, sem esses valores. Desse modo, restaram somente 7 depósitos bancários considerados sem a comprovação da origem, que são os 7 que eu botei na última tabela. E aí eu coloquei do lado a alegação do contribuinte quanto ao que seriam esses 7 depósitos. Inicialmente, nesse ponto, deve ser mantido o acórdão recorrido, que devidamente aplicou o enunciado número 61 da súmula do CARF, e não considerou na pressão da omissão de rendimentos, caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, esses depósitos inferiores a 12 mil, cujo somatório não ultrapassou 80 mil reais no ano calendário. Com relação ao ônus da prova do contribuinte, que restou quanto a esses 7 depósitos, ele nada alegou sobre o depósito que é do valor de 15 mil e o de 17 mil, que eu coloquei na planilha com uma interrogação, porque ele não disse nada da origem deles.
E no tocante aos depósitos de 85 mil e 60 mil, ele alega que correspondem ao pagamento pela venda de imóvel que era do filho dele. E ele se limitou a reiterar os termos da impugnação, nada impugnando quanto ao acordo da DRJ. Então, nesse ponto, eu trouxe o trecho do acordo da DRJ que refuta a comprovação da origem desses dois depósitos, de 85 mil e de 60 mil, que mostram que não corresponde à data da compra e venda do imóvel. E quanto ao depósito de 30 mil do dia 5 de outubro, a alegação de compra e venda do imóvel não pode ser aceita, uma vez que é obrigatória a escritura pública de compra e venda de imóveis de valor superior a 30 salários mínimos. Além disso, quanto aos depósitos de 35 mil e 30 mil de 1º de agosto, aduz o recorrente tratar-se de valores decorrentes da intermediação na compra e venda de um veículo, sendo 54 mil o valor do veículo e 11 mil referentes à comissão pela venda. Eu já vou adiantar que eu estou dando provimento parcial para acatar esses dois depósitos de 54 mil, de 35 mil e 30 mil, como comprovados pelo contribuinte. Narra o recorrente que, a pedido da empresa Stop Car, ele realizou um negócio jurídico com a empresa Rodac Aramansa para a compra do veículo New Beetle, no valor de 54 mil. Para não perder o negócio, ele alega ter emitido um cheque para pagamento à vista do veículo, que foi compensado em sua conta do Unibanco no dia 19 de julho de 2007. Após a emissão da fatura, a empresa Stop Car procedeu ao reembolso do valor de 54 mil, acrescidos de 11 mil da comissão de corretagem pela intermediação do negócio, conforme comprova em declaração efetivamente anexada junto ao recurso voluntário. Da análise do extrato bancário, constata-se que efetivamente houve, em 19 de julho de 2007, a compensação do cheque no valor de 54 mil. Além disso, há uma declaração com firma reconhecida, onde a empresa Stop Car afirma que comprou o automóvel New Beetle por 54 mil, com mais 11 mil a título de comissão, nos exatos termos em que foi declarado pelo recorrente. A nota fiscal de venda do veículo, com autenticação do cartório, também foi juntada aos autos, nas folhas 209. Portanto, a análise da documentação verifica-se a procedência da alegação. Assim, diante do exposto, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que seja excluída a base de cálculo lançamento os depósitos de 35 mil e 30 mil do dia 1º de agosto de 2007. Ok. Ana, colegas, em relação ao item 265 da pauta, a conselheira relatora está dando provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo da base de cálculo do lançamento esses dois depósitos que ela relaciona, né, o depósito de 35 mil e o depósito de 30 mil, que aparecem na conta como depósitos feitos em 1º de agosto de 2007. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho a relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Eu acompanho a relatora também. Só um instantinho. Ok, colegas, então, para o item 265 da pauta, ficará assim o resultado.
265 do contribuinte Fernando Simões. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os depósitos de R$ 35.000 e R$ 30.000 realizados em 1º de agosto de 2007. Esse foi o item 265. Qual seria o próximo, Gregório? 304. Colegas, esses que nós estamos fazendo agora, colegas, são os mais antigos, que estão na pauta ainda, tá? São processos de setembro, pautados em setembro. Vamos fazer agora o item 304 da pauta, também de relatoria da conselheira Ana, o item 304 da contribuinte Maria Nasce Santos de Deus. Maria Nasce Santos de Deus, item 304 da pauta. Ana, pode começar a leitura. Aqui também é um auto de infração de imposto de renda pessoa física, anos calendários 2007, 2008 e 2009, em decorrência da apuração de dedução indevida de dependentes, com dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão alimentícia, dedução indevida de despesa com instrução e dedução indevida de previdência privada. No recurso voluntário, a contribuinte ela alega que fez a comprovação de diversas despesas médicas e elas se justificam porque ela sofreu um acidente automobilístico. Na ocasião, o cônjuge dela faleceu. Ela fez a prova do falecimento do cônjuge e que, em decorrência desse acidente que foi muito grave, ela teve que passar por diversos tratamentos médicos, incluindo fisioterapia, médicos, entre outros. Além disso, ela afirma que os dependentes que ela declarou aqui no processo é o pai dela, a mãe dela e os filhos da empregada dela, que ela declara como dependente, e que ela fez a devida comprovação de todas essas despesas. Inicialmente, com relação às despesas médicas, ela trouxe diversos documentos para comprovar. A DRJ manteve todas as glosas de dedução por entender pela falta da comprovação dos efetivos pagamentos das despesas médicas no valor de R$ 37.380 no exercício 2008, R$ 20.420 no exercício 2009 e R$ 31.930 para o exercício 2010. Aí aqui eu fiz uma lista com cada uma dessas despesas que foram glosadas, o exercício da despesa, quem foi a pessoa que teria recebido, o CPF e o valor, e abaixo eu coloquei se houve a comprovação ou não da despesa, de acordo com da minha análise e da documentação acostada aos autos. Então, vamos lá. No exercício 2008, eu considerei comprovada essa despesa número 1, a número 2, a 3, a 4, todas eu coloquei o número do recibo ao lado, que tem o valor, a despesa número 5, 6, e com relação a uma observação da 4, ela traz um valor, mas ela só traz um dos recibos, que seria parte desse valor. Então, eu só considero em parte. Com relação ao exercício 2009, ela também traz as comprovantes e os recibos, sendo que essa despesa de número 4 indicam tratamentos odontológicos da Liliane e Camila, que são as filhas de que ela disse a empregada dela, e tem um outro recibo sem indicação de paciente. Então, esses aqui eu não estou considerando para que sejam deduzidos. Os 5 eu estou considerando, os 6 não considero. E além disso, tem o 7, o 8, que é do pai dela, o 9 da mãe. E aí vamos para o exercício de 2010, que ela também traz outros comprovantes. Aqui com relação à neta, com relação ao sogro, outras despesas que ela comprova, que eu destaquei em verdinho.
Essa número 5 não encontrei, e 6 e 7 comprovadas. Então, esses que estão em verdes, eu estou aceitando a comprovação, de acordo com o número do recibo, e eu estou ressaltando também que os rendimentos que ela recebe e declara, eles são compatíveis com os gastos que ela teve com despesa médica. Aí eu trouxe aqui uma cópia dessa parte da declaração dela de ajuste anual 2008, 9 e 10, que ela tem os rendimentos dela, e que todas essas despesas estão dentro desses rendimentos. Então, eu dou parcial provimento do recurso voluntário, aqui nessa parte, para cancelar a glosa das despesas médicas deduzidas pela recorrente nos anos calendários 2007, 8 e 9. Eu estou aceitando as verdes, eu só não coloquei no dispositivo para fazer conforme a turma entenda que deve ser aceito ou não. Com relação às despesas com dependentes, pensão alimentícia e com instrução, ela diz que ela tem 3 dependentes, que é a Liliane, a Camila e o Nélio. E eles são filhos da empregada dela, que é a Maria Aparecida, e a menor, que é a Camila, que é a segunda, sofre com neurofibromatose e por isso tem uma necessidade constante de dados médicos e que ela paga com isso. Aí ela traz aqui a ação judicial em que ela requeriu a tutela desses 3 menores, só que essa ação foi julgada improcedente, e além disso ela vai declarar como dependentes dela o pai, a mãe, o sogro, que antes era o dependente econômico do cônjuge falecido, e a neta dela, Maria Eduarda. Além disso, ela possui mais 6 filhos, mas que não estão aqui nessa tabela de dependentes. Aí eu estou trazendo aqui, com relação a cada um desses dependentes que ela declara, possibilidade ou não. No tocante a Liliane, Camila e Nélio, que são os filhos da empregada, para que sejam aceitos como meus dependentes, é exigível que a declarante tenha a guarda judicial ou que seja a tutora ou a curadora deles, o que não restou comprovado no caso, então não estou aceitando. Já com relação aos pais, eles podem ser considerados dependentes, desde que não ofiram rendimentos tributáveis ou não superiores ao limite da isenção anual. E o sogro ou a sogra podem ser dependentes, desde que o filho ou a filha estejam declarados em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não ofiram rendimentos não superiores ao limite da isenção anual, nem estejam declarando em separados. No caso, quanto ao sogro dela, que é o Clidenor, em regra, ele não pode ser considerado como dependente na declaração anual de ajuste, salvo quando tratar-se de declaração em conjunto. No caso, o sogro era dependente econômico do falecido marido dela, e sendo a recorrente a beneficiária da pensão por morte, tem-se a permissão para dedução dos valores pagos a título de plano de saúde do sogro. Então, eu estou aceitando como dependente. E aí eu coloco ainda que verifica-se que no lançamento foi realizado e mantido pelo aresto recorrido, sem qualquer elemento nos autos que presumam que os genitores e o sogro da recorrente tinham rendimentos anuais superiores ao limite da isenção anual. Bom, e por fim, com relação à dedução de previdência privada, este ponto não foi impugnado pela recorrente. Então, eu estou votando por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir as glosas que eu considerei comprovadas, conforme eu deixei destacado em verde. Você está restabelecendo, Ana, a dedução de algumas despesas médicas e de algumas deduções a título de dependente, né? Isso. As despesas médicas é por conta do recibo, né? Para você ter no recibo que preencha as formalidades, independente de comprovar ou não pagamento, você está catando, né? No caso aqui eu vi que a fiscalização pediu o efetivo pagamento, né? Comprovação. E tá.
as despesas médicas são as que estão em verde, né? Isso, as que estão em verde. E dependente, quais que você está aceitando? O sogro dela, que ela paga o plano de saúde dele. Plano Só de saúde. Só ele que você está aceitando? E os pais e a neta. Eu não estou aceitando os 3 filhos da empregada dela. E a DRJ não aceitou porque não tinha o quê? Deixa eu ver aqui. Eu até trouxe esse trecho da DRJ. Tá no teu voto aqui? A DRJ ela entendeu que não houve a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas médicas. E na pensão, na dedução da pensão da dependente, o que ela fala? Eu acho que ela deixou todos esses aqui como sem a prova. Que não teria documentação hábil para comprovar. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Só um pouquinho, tá, Ana? Já. A DRJ não fala no sogro, né? Não. Ana, eu vou pedir uma vista de mesa desse aqui, tá? Tá bom. Vou pedir uma vista de mesa para a gente dar uma analisada, e daí a gente julga. Então, colegas, esse item aqui, o 304, vai sair com vista de mesa. Qual seria o próximo, Gregório? Presidente, agora é uma sequência do 307 ao 316. Repete para mim do 307 ao 316. Esses são de sua relatoria, Luiz. 307, são todos processos pautados em setembro, tá, pessoal? O item 307 é do contribuinte Odair Alves Moreira.
item 307, Odair Alves Moreira, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura. Está sem volume, Luiz. Vou colocá-los na pasta aqui, presidente, que eu já tinha tirado. Está lá carregando. Estão lá. (307). Alô, estão ouvindo, né? 307. Isso, pode começar, Luiz, 307. Aqui é um recurso voluntário em face de decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário. Com o lançamento de imposto de renda da pessoa física nos calendários 2002 e 2004, no total de R$ 273.667,47, com fruto e omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, exigidos de pessoa jurídica, e a omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada. O lançamento se aperfeiçoou em 26 de julho de 2007. O recurso voluntário, o recorrente aduz em tese que os valores depositados em sua conta corrente pela pessoa jurídica Itagrês, através do programa Incentive House, do Banco Itaú, apenas tiveram trânsito naquela conta, né? Os destinavam-se a pagamento de terceiro, por se tratar de valores referentes a comissões pagas aos vendedores das lojas, não sendo assim de sua titularidade, e tem origem comprovada. Outro sim também reclama que os valores relativos ao recolhimento de retenções de imposto de renda efetuados pela Itagrês não foram compensados no lançamento, e que o depósito no valor de R$ 29.106,46 refere-se à indenização pela ocorrência de um sinistro de automóvel e está perfeitamente comprovada nos autos. Aí aqui eu estou conhecendo parcialmente o recurso, tendo em vista que ele aduz matéria não pré-questionada, e aqui, sem querer entrar naquela discussão do pré-questionamento, que eu entendo que a questão do pré-questionamento não afeta apenas ao julgador, mas o recorrente tem parcela no pré-questionamento. O pré-questionamento da decisão recorrida só poderia existir se o impugnante tivesse se pronunciado. Então, eu acho que essa palavra, o pré-questionamento é dúplice, envolve uma ação do impugnante e uma ação do órgão julgador. Em sede de impugnação, aí quais são as matérias que estão preclusas? No caso aqui, alcançadas pela preclusão consumativa. É a compensação no lançamento dos recolhimentos de valores relativos às retenções de imposto de renda efetuados pela Itagrês. Essas duas matérias aí. Essa matéria aqui, aí vamos lá, eu resgato aqui o recurso voluntário. No julgamento da impugnação, a DJ decidiu pela procedência parcial, pela procedência parcial, tendo em vista que excluiu da base de cálculo do orçamento o valor relativo à rubrica proventos. Só pode ir aqui no julgamento de primeira instância.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente argumenta em leis gerais, que eu já relatei acima, né, que são aquelas matérias que já foram afetadas, faladas, e de plano constata-se que a presente lei cinge a infração tipificada por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, com origem não comprovada, vez que o recorrente não enfrenta a infração tipificada por omissão de rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoa jurídica. No que diz respeito à alegação de que os valores depositados na conta corrente do recorrente foram efetuados pela pessoa jurídica Itagrês, através do programa Incentivo House do Banco Itaú, e tinham como destinação o pagamento de terceiro, por se tratar de comissões pagas aos vendedores das lojas, não sendo assim de sua titularidade, que assim teriam origem comprovada, não prosperam, vez que desacompanhados de elementos de prova hábeis e idôneos, além de respaldar. Com efeito, o recorrente não comprova a origem dos depósitos, inclusive quem os efetua e por qual motivo. É, portanto, de forma genérica, a fiscalização, com posterior autuação em face da pessoa jurídica Itagrês. Caberia o recorrente comprovar, com documentação hábil e idônea, que os valores que foram creditados em sua conta corrente foram debitados pelo mesmo valor e o valor dos vendedores das lojas, a que se refere, inclusive nominando-os, vinculando-os a valores. O recorrente não o fez. De se observar ainda que os valores recebidos pelo recorrente, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, foram caracterizados de infração própria, a qual destaque o recorrente não enfrentou perante a segunda instância e não guarda relação com os depósitos bancários cuja origem não resta comprovada. É dizer, em face dos depósitos bancários discriminados pela autoridade lançadora, o recorrente não se desocupiu do ânimo de comprovar a sua origem, prevalecendo destar a presunção legal de omissão de rendimentos. A presunção legal está esculpida no artigo 43 da Lei 94/30. Especificamente, em relação ao valor de R$ 29.106,47, que o recorrente vincula a indenização em virtude do sinistro de automóvel, é de se destacar que a declaração apostada à folha 351 não se constitui elemento de prova com força bastante a comprovar a origem do valor, vez que os signatários não estão identificados no documento, e sequer acompanharam da cópia da apólice e da guia de depósito do valor em favor do recorrente. Isso posto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário para na parte conhecida negar e proibir. É o voto. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 307 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, tá? Ele não está conhecendo da alegação referente à compensação de valores de imposto de renda que teriam sido retidos. Itagrês é uma empresa, né? Empresa Itagrês, né? Isso, pela empresa Itagrês, uma vez que tal alegação não foi pré-questionada em sede de impugnação. E na parte conhecida, ele está dando provimento, está negando o provimento ao recurso voluntário. Está negando o provimento ao recurso voluntário na parte conhecida. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Gregório, como você vota? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho, presidente. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. E aí ficou assim o resultado para o item 307 da pauta do contribuinte Odair Alves Moreira. Item 307 do contribuinte Odair Alves Moreira. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente à compensação de valores de imposto de renda que teriam sido retidos pela empresa Itagrês, uma vez que não pré-questionada em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Esse é o resultado para o item 307 da pauta. Negar provimento ao recurso na parte conhecida. Agora vamos para o item 308 da pauta. 308 do contribuinte Mariano Adjunto Martins Carneiro. Mariano Adjunto Martins Carneiro, item 308, também de relatoria do conselheiro Luiz. Pode começar, Luiz.
Tá sem áudio, Luiz, tá sem áudio. Mania de ficar desligando para não dar ruído, né? Recurso voluntário em face do exame de primeira instância, que julgou procedente o empate da impugnação e manteve o empate crédito tributário, constituído em 9 de setembro de 2008, mediante auto-infração imposto à pessoa física, ano calendário 2002, no valor total de R$ 347.034, conforme o decreto patrimonial descoberto, dedução indevida de dependentes, dedução indevida das despesas médicas e multa isolada por Carneliano. Certificado da primeira instância, o contribuinte reclamando genericamente a improcedência do lançamento no que diz respeito a crédito patrimonial descoberto. Quer dizer, é a única matéria que ele trouxe a lida. Eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui. O exercício aqui, só corrigindo, pessoal, o ano calendário é 2005, eu falei que era 2002, mas o ano calendário é 2005, porque o exercício é 2006. Aí eu colaciono aqui o relatório de ação recorrida, é longo, ele discrimina aí os eventos, e quando o julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela procedência parcial do lançamento, determinando o recálculo do acréscimo patrimonial descoberto, de forma a excluir das aplicações de recursos, em dezembro de 2005, a quantia de R$ 191.003,94, reduzindo ao montante de R$ 431.795,97, mantendo ao fim e ao cabo a exigência do imposto suplementar no valor de R$ 107.389. Houve uma significativa redução da exigência, né? Perante a segunda instância, como eu falei, o recorrente concentra sua requisição na parte remanescente do acréscimo patrimonial de descoberta, especificamente em face da consideração de valores referentes à construção de salas, como aplicação de recursos no mês de março de 2005, ao argumento que tais salas foram efetivamente adquiridas em anos anteriores, havendo tão somente a averbação da construção no ano de 2005, e que a aplicação de recursos relativos à aplicação das ações é improcedente, tendo em vista que foram adquiridas em períodos anteriores aos períodos fiscalizados, no caso, de 1997 e 2000, existindo equívoco quando a declaração de ajuste anual, declaração de bens e direitos, vê se constou valores apenas na coluna referente ao ano de 2005. Esses argumentos já haviam sido suscitados em sede de impugnação e foram devidamente apreciados pela DRJ, conforme o relato aí a seguir. Pois bem, da análise da certidão emitida pelo Registro de Imóveis, de Unai, Minas Gerais, que frises já foi apreciada pela DRJ, bem assim, considerando-se que é incontroverso que as salas em apreço não foram declaradas pelo recorrente na declaração de ajuste anual, na coluna situação em 31 de 12 de 2004, fato em nenhum momento infirmado pelo recorrente, é evidente que a aplicação dos recursos concernentes à construção das salas consolidou-se no ano de 2005, conforme pugnou a decisão recorrida, e nesse ponto não merece reparo. No que diz respeito à aquisição das ações, a DRJ decidiu nos seguintes termos, aí eu colaciono aí o excesso do voto condutor da DRJ, matéria, e passo a falar. Considerando-se que o único óbice à comprovação da titularidade das ações em período anterior ao ano de 2005 era a existência de um documento hábil emitido pela CBLC, demonstrando a quantidade de ações que o interessado possuía em 31 de 12 de 2004, entendo que o extrato de posição à vista emitido pelo BRB de TVM, que sucedeu a CBLC na custódia das referidas ações, consoante consta do recurso voluntário, informando um patrimônio total de R$ 448.375,14 em ações, que é superior ao valor considerado pela decisão recorrida como aplicação de recursos referente à aplicação de R$ 360.505,42, supre a referida ausência, constituindo-se assim elemento hábil a comprovar a titularidade preguiça. Todavia, em que pese o recorrente não tem se surgido em face da acumulação da multa isolada,
devido a tiro de canelião, com multa de ofício, dessa matéria, conheço de ofício, em virtude de tratar-se de matéria simulada por esse Conselho, inclusive de natureza vinculante a teor do enunciado 147, súmula K. Aí, nessa perspectiva, eu estou conhecendo o recurso voluntário da provimento parcial para recalcular o acréscimo patrimonial descoberto, apurado o lançamento e apreço, excluir-se das aplicações de recursos, dispêndios, o valor de R$ 360.505,42 centavos, referente à aquisição de ações custodiadas, quer dizer, que na verdade já tinha antes, né? E também para afastar a multa isolada em virtude da falta de pagamento carnelião. É como voto, presidente. Com relação a esse documento da CBLC, foi trazido com recurso? Foi trazido com recurso. Que é o que faltava para a DRJ. Isso. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu ver aqui como foi que a DRJ disse. Ela disse que faltava esse documento para comprovar, né? Isso. Analisando os elementos de prova invocados, verifico a ausência de um elemento essencial à formação do convencimento de que as alegações do contribuinte... Ele traz na folha 464. O documento hábil emitido pela CBLC, demonstrando as quantidades de ações. Esse documento ela trouxe com... O recurso, folha 464. Aí, se quiser checar aí, pode checar, pode ser que... Tá, se entenda que não é bom checar aí, né? Não, você está dizendo, confio em você. Porque eu estou narrando o que está no extrato. O extrato, ele diz isso aí. Não, você faz menção ao documento que a DRJ disse que estava faltando, você diz que foi trazido aos autos, cita a folha e tal. Não vou olhar aqui agora, mas se alguém quiser olhar, dá uma olhada no documento. Eu, na verdade, nem conheço esse tipo de documento aqui. É um documento assim, eu vou abri-lo aqui para mostrar aí aos colegas. É um documento, é porque essa CBLC, ela foi depois ela foi... Foi apresentado, está junto com o recurso, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só prover. Mas é bem fácil de achar, é 464. Eu deixei a localização geográfica, exatamente para que se algum colega quiser conferir, ou até... Era bom conferir, porque eu faço a leitura. Na verdade, isso é fornecido pelas corretoras. Quem aplica em ações, a corretora ela oferece. Você até precisa aplicar calcular imposto de renda, ela oferece esse extrato. Exatamente. Folha 464. É bom vocês conferirem para depois... deixa eu ver aqui, eu estou olhando para ver. Você pode até entender que não, que é diferente de mim, né? É a folha 464 aqui. Tá. Extrato de posição à vista. Isso. Veja os valores aí, confira. Não tem data desse documento aqui? Onde que está a data desse documento? Está no começo, 31/12/2004. Deixa eu ver. Está logo embaixo de extrato de posição à vista. Aqui está tá. É que tem no PDF aqui tem aquela janelinha que mostra lá
Tem extrato de posição à vista 31/12/2004, é o nome do contribuinte, tem que é o cliente. Aí você vai ver aqui que o extrato dele, em 31/12/2004, o total do patrimônio era 458, quer dizer, maior até do que aqueles 360. Beleza. Foi isso que eu relatei lá. Perfeito, perfeito. Colegas, em relação ao item 308 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento parcial ao recurso voluntário para que seja recalculado o acréscimo patrimonial descoberto, excluindo das aplicações de recursos, ou seja, os dispêndios, né, o montante de R$360 mil, R$360.505,42, referente à aquisição dessas ações que ele demonstra por esse documento. E de ofício, ele está afastando a aplicação da multa de 50%. Com relação a essa multa que eu estou afastando, eu queria só esclarecer, eu estou afastando não é nem só apenas pelo enunciado vinculante. Esse enunciado de vinculante do CAF, ele tem uma natureza esclarecedora, eu diria até interpretativa, né? Porque ele chama a atenção, ele faz uma remissão direta com um ordenamento jurídico. Ele está dizendo que apenas a partir de 2007 é que passou a haver previsão legal para a cumulatividade das duas penas, isolada com a multa de ofício. E considerando que não pode haver uma pena sem que haja uma lei que a regule, que a regulamente, que a determine, ao proceder esses lançamentos de multa isolada sem essa previsão legal de cumulatividade, na verdade, lançou-se uma multa sem respaldo do ordenamento jurídico. Essa a inteligência do enunciado 147. É por isso que ele é bastante elucidativo, um dos enunciados mais elucidativos que o CAF tem. Ele faz uma leitura exata da norma jurídica. Ele está dizendo, de forma didática, o marco temporal, a partir de quando passou a haver previsão para cumulatividade. Então, se a norma não era para... Se não havia previsão legal, por óbvio, não podia ter sido lançada. E para dar a repercussão necessária, para vincular toda a administração tributária, o CAF, de forma bastante competente, procedeu, consolidou esse anunciado. Não há como não se reconhecer de ofício esse evento. Mas é isso, né, Luiz? Você dá provimento parcial em relação à exclusão desse valor de ações aqui dos dispêndios e eu vou até colocar aqui, e de ofício, vou até colocar aqui para mim, então é isso. De ofício, afastar a multa isolada. Em virtude da falta de pagamento carneliano. Colegas, entenderam o voto, né? Provimento parcial para excluir dos dispêndios esse valor aqui de 360 mil referente a ações, e de ofício cancelar a multa por não recolhimento do carnelião nos termos da súmula CARF 147. Gregório, como você vota? Acompanho. Acompanho o relator. Francisco. Eu vou divergir quanto ao reconhecimento de ofício do cancelamento da multa. Ok.
Ok, Renata, Acompanhe o relator. Rafael, Relator. Márcio, Relator. Ana, Relator. eu vou acompanhar o Francisco, eu acompanho o relator apenas em relação às ações, divido com relação ao conhecimento de ofício, o cancelamento de ofício da multa. Então, colegas, vai ficar assim. Só um instantinho, colegas. Tá, colegas, ficou assim então. Item 308 da pauta, do contribuinte Mariano Adjunto Martins Carneiro. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja recalculado o acréscimo patrimonial descoberto, apurado no lançamento em apreço, excluindo-se das aplicações de recursos, entre parênteses, dispêndios, o valor de R$ 360.505,42, referente à aquisição de ações custodiadas, e cancelar de ofício
a multa isolada por não recolhimento do Carnê-Leão referente ao ano calendário de 2004, nos termos da súmula CARF 147. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que acompanharam o relator apenas quanto à exclusão do valor de R$360 mil das aplicações de recursos. Pode ser assim, né? Que acompanha... Eu nunca fiz assim, mas eu acho que pode ser, né? Que acompanharam o relator apenas quanto... Não seria semelhante àquele outro que a gente fez, não? Porque no momento que, tipo assim, se conhecer, a gente está vinculado à súmula, né? Se conhecer, a gente teria que votar, né? Não seria o caso, não? Ele não alegou isso no recurso, então... Ele não alegou no recurso. Então, tá certo. Tá, ele não alegou no recurso. Aí não, se tivesse alegado, aí sim, né? Mas pode ser assim, então? Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que acompanharam o relator apenas quanto à exclusão do valor de R$360 mil. Pode ser, né? Tá, colegas, esse foi o item 308 da pauta. O próximo item é o item 309, do contribuinte Robson Aires Guimarães. Robson Aires Guimarães, item 309, também de relatoria do conselheiro Luiz. Pode começar, Luiz. Você está colocando que está sendo julgado hoje, né? Que é? Esse processo está com data de hoje na pauta? Ah, sim. Já que você falou, colegas, eu estou informando na ata que o julgamento está sendo realizado hoje, né? Então tá. Pode ler, presidente. Isso, Luiz, item 309 da pauta do contribuinte Robson Aires Guimarães, de sua relatoria. Pode começar. Recurso voluntário em face da DJ, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, constituído em 3 de março de 2007, mediante a inflação imposto da pessoa física, anos calendário 2013 e 2004, só checando aqui para informar correto, confundem compensação indevida de prejuízo de atividade rural, omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto e multa por falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de Carnê-Leão. Desculpe. Certificado do teor da decisão de primeira instância, o impugnante, agora recorrente, interpôs recurso voluntário enfrentando apenas as infrações tipificadas por acréscimo patrimonial descoberto e multa isolada por recolhimento do IRPF, devido a título de Carnê-Leão, vez que ascreceu com a infração por compensação indevida de prejuízo da atividade rural, conforme forma. Quer dizer, no próprio recurso voluntário, ele abre mão de enfrentar essa infração, como eu transcrevo aí. Então, fazendo assim o recorte do contencioso, apenas essas duas infrações que eu citei, a peça patrimonial e a multa isolada. O recurso é voluntário tempestivo, aí aqui eu trago o relatório da decisão recorrida, contém os valores apurados, tem todo o histórico dos eventos, é um relato extenso, do qual o contribuinte já tem pleno conhecimento e os conselheiros estão acompanhando agora em tempo real na tela. Então, eu vou declinar da leitura. No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário. Perante a segunda instância, o recorrente concentra a sua realização, como eu já falei, conforme já relatado, nas infrações tipificadas por acréscimo patrimonial descoberto e a multa isolada por falta de recolhimento do DRPF devido a Carnê-Leão. Pois bem, da omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial. Aí o contribuinte faz várias alegações, que estão aí nos contribuintes, que é bem extensa também,
acerca de, visando comprovar os eventos, que, teoricamente, como se diz, afastariam a tipificação, então eu passo a analisá-los. Muito bem. Não obstante não ter sido tratada a impugnação, o recorrente aduz aos autos cópia de contrato de mútuo, onde consta ele próprio e demais membros familiares como mutuários mutuantes entre si. Está nas folhas 284, 284. Ao respaldar os repassos financeiros que alega. O referido contrato é datado de 1º de janeiro de 2000 e tem validade de 50 anos, portanto, até 31 de dezembro de 2050. Da análise do documento, verifica-se que, a despeito da nomenclatura a ele atribuída, contrato mútuo, entendo que não preenche os requisitos previstos no artigo 586 seguinte do Código Civil, que prevê tal instituto. Com efeito, em que pese ter por objeto coisa fungível, no caso concreto dinheiro, o contrato em apreço não é unilateral, vez que mutuantes e mutuários se confundem entre si, e em sendo assim, não estabelece obrigação para apenas uma das partes, mas sim para todos que são, ao mesmo tempo, credores e devedores deles mesmos. De se observar que essa característica de unilateralidade do contrato de mútuo decorre do fato de que, formado o contrato pela entrega da coisa, somente o mutuário terá obrigações, como o dever de restituí-la. Outro sim, por ser contrato real, é necessário para que se aperfeiçoe o mútuo e se caracteriza a efetiva entrega da propriedade da coisa mutuada, sendo o acordo de vontades insuficiente para a formação do liame contratual. Assim, enquanto o objeto do mútuo não for transferido para o domínio do mutuário, o contrato é juridicamente inexistente. Nesse contexto, a cláusula primeira do contrato, trazida pelo recorrente, como se mútuo fosse, é bem elucidativa. O presente contrato tem por finalidade o suprimento de numerário entre as partes para efeito de gastos com despesas gerais e investimentos no decurso de suas atividades mercantis. Na verdade, aqui abrindo a nota de rodapé, esse objetivo denuncia muito mais um fundo de reserva do que propriamente um contrato de mútuo. Né? É dizer, além de confundir as figuras do mutuário e do mutuante, essa cláusula caracteriza-se pela generalidade, que sequer quantifica o objeto do mútuo, que caracteriza a obrigação contratada. Da mesma forma, a cláusula 4ª do contrato, que trata das restituições, não estipula prazos, nem muito menos os valores a serem restituídos relativos à obrigação contratada. Se não, vejamos. Aí a cláusula 4 está aí transcrita. Na medida das possibilidades de seu caixa, os contratantes farão a restituição do capital mutuado com respectivo pagamento em cheque, moeda corrente nacional, ou através de crédito com terceiros, sendo dispensado desde já qualquer valor referente à cobrança dos juros. Nenhuma dessas duas características são constatadas no documento apresentado pelo recorrente, que, na verdade, trata-se de um acordo de vontades que em nada se assemelha a um contrato de mútuo. Lateralmente, independentemente do teor da cláusula 4ª, afirmar que não haverá incidência de juros independente do teor da cláusula 4ª, afirmar que não haverá incidência de juros, é relevante resgatar o enunciado 34 da primeira jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, que precitua, no novo Código Civil, quaisquer contratos de mútuo destacados a fins econômicos presumem-se onerosos, ficando a taxa de juros compensatórios limitados ao disposto no artigo 406 com capitalização anual. Na espécie, não resta dúvida que o contrato trazido aos autos pelo contribuinte tem evidentes fins econômicos, sendo assim oneroso, razão pela qual não poderia prescindir da cobrança de juros. É relevante destacar que, embora apresente data de 1º de janeiro de 2000, as assinaturas consignadas no suposto contrato de mútuo foram reconhecidas em cartório apenas em 3 de julho de 2012, exatamente o dia anterior à interposição do recurso voluntário ocorrido em 4 de julho de 2012. Por outro lado, apesar da ausência de obrigatoriedade de registro do contrato de mútuo em cartório, vez que se trata de contrato não solene, não há como se afirmar, para fins probatórios, que o contrato de fato foi firmado na data estabelecida.
Da mesma forma, chama a atenção a elasticidade do prazo convencionado de 50 anos. Não obstante, o artigo 592, inciso 2, do Código Civil, prevê, no mínimo, 30 dias quando se tratar de dinheiro. Mas, convenhamos, entre 30 dias e 50 anos há uma diferença considerável. Eu vou só colocar aqui do Código Civil, que eu falei do artigo 592, mas eu esqueci de dizer de onde ele é, né, do Código Civil. Né? Em face do exposto, não há que se considerar a existência de contrato de multa, conforme alegado pelo recorrente, desconstruindo-se, assim, a tese da origem dos empréstimos a lastrear a variação patronal do recorrente, no ano calendário 2003. No outro giro, verifica-se que o recorrente, assim como na primeira instância, não faz prova em sede de recurso voluntário dos valores que deram aso à omissão de rendimentos por variação patrimonial descoberta na ordem de 473.419,86 centavos, conforme apurado no demonstrativo de variação patrimonial, destacando-se que os documentos contábeis fiscais, balanço patrimonial analítico, livre-razão e livre-diário, não se prestam a comprovar atividades de pessoas físicas, e sim de pessoas jurídicas. Ademais, não resta comprovado nos autos que as transferências de valores constantes em cheques nominais a terceiros, no valor total de R$ 437.075,72, foram de fato disponibilizados ao recorrente. Nem muito menos que o depósito realizado em 2 de dezembro de 2003, no valor de R$ 480.029,80, foi por aquele efetuado, vez que tem como remetente Rossini Aires Guimarães. Em síntese, não resta comprovado que o empréstimo que o recorrente alega ter recebido da senhora Elizabeth Guimarães de Araújo, da qual aquele consta nos autos como procurador, da quantia de 495 mil, nem muito menos os 57.924,28 que ele afirma terem sido anteriormente repassados. Por fim, impede destacar que os recibos da custódia dos autos, informando repasse de todas as quantias em dinheiro, inclusive para o recorrente, não fazem por si só prova da efetiva realização de transferência numerária, até pelos altos valores envolvidos. Destaque, nesse ponto, não merece reparo a decisão hostilizada. Da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, aí que eu transcrevo, e aqui a aplicação direta do enunciado 147, súmula CAF, um enunciado que, como já falei em outras oportunidades, ele esclarece o momento temporal da aplicação da lei, ou seja, de quando passou a existir a previsão legal para que houvesse acumulação de multa, que é a partir do ano 2007, e como o lançamento aqui se reporta a 2003 e 2004, né? Vou só voltar aqui para me lembrar, 2003 e 2004, anos calendários 2003 e 2004, por óbvio, tem que se dar provimento a recursos para se afastar a multa isolada por recolhimento de carnê-leão, prevalecendo apenas a multa de ofício. É o voto, presidente. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 309 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento parcial ao recurso voluntário apenas para afastar a multa, cancelar a multa de 50% por não recolhimento do carnê-leão em relação aos anos calendário de 2004 e 2003 e 2004. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Gregório, como você vota? Acompanho. Francisco? Relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator. Márcio? Relator. Ana? Com o relator. Eu acompanho o relator também. Então, colegas, para o item 309 da pauta, do contribuinte Robson Aires Guimarães, item 309 do contribuinte Robson Aires Guimarães, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão referente aos anos calendário de 2003 e 2004, nos termos da súmula CARF 147. Tá? Eu vou até colocar assim, ó, a multa isolada de 50%, para ficar bem claro que é essa multa. Né? Dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada de 50% por não recolhimento do carnê-leão referente aos anos calendário de 2003 e 2004, nos termos da súmula CARF 147. Esse foi o item 309. O próximo item agora, que é referente a setembro, é o item 310, de relatoria do Márcio. O item 310 é do contribuinte Francisco Hilário Soares Brandão. Francisco Hilário Soares Brandão. Deixa eu ver o nosso horário aqui. Pode começar, Márcio, item 310. Vocês estão me ouvindo bem? Porque vocês crequilaram um pouco aqui. O processo está na pasta? Alô, vocês estão... Ele está com 320. Eu botei o número errado, eu botei 320. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, vocês sumiram aqui para mim, crequilaram aqui a imagem. Tudo bem, você, e a tua imagem está bem boa para mim. Eu estou vendo e ouvindo. Beleza, eu vou fazer então. Esse processo é um processo que foi feito o lançamento baseado em rendimentos tributáveis e rendimentos não tributáveis na sentença homologada pela Justiça Trabalhista. Eu não estou conseguindo ouvir vocês, realmente, mas tudo bem. Bem, ao analisar o laudo, a decisão da DRJ falou assim, ao analisar o laudo e os cálculos periciais, chegou à conclusão de que somente o aviso prévio indenizado e o FGTS podem ser considerados como não tributáveis, não tendo a nomenclatura indenizável força para afastar qualquer rubrica da base de incidência do tributo. E o recorrente fala que houve perícia técnica, enfim, basicamente, então, a questão sim de saber sobre a tributação das verbas trabalhistas. Como vocês vão poder ler aí no voto, eu invoco o artigo 39, inciso 20, do então vigente decreto 3.000, para especificar aqui a lei que, em tese, estabelece quais são os rendimentos que não deverão compor a base de cálculo. Eles estão incluídos, por exemplo, a indenização, o aviso prévio, o FGTS e outros mais. Analisando, porém, agora, com mais retidão o processo, e também consciente de que, nos últimos meses, nós julgamos temas parecidos, e esses temas parecidos foram me convencendo da ideia de que a decisão judicial poderia, sim, fazer esse contorno, não esse contorno legal, mas poderia especificar a fração da tributação e da não tributação. Eu peço que desconsidere o restante do voto que eu apresentei, pois apesar desse inciso 39, apesar do inciso 20 do artigo 39, o documento de folhas 36, um demonstrativo do crédito bruto apurado em favor do reclamante e dos valores de INSS e IR a serem recolhidos, ele especifica com clareza qual é o valor corrigido tributável e o valor corrigido não tributável. E essa perícia judicial foi, eventualmente, homologada pelo juiz. Então, na página 37, vocês vão poder perceber que, ante a expressa concordância das partes com o valor bruto apontado pelo senhor perito, homologo, bem como os critérios utilizados pelo auxiliar do juízo para cálculo do IRRF e INSS, eis que escorreitos, para fixar o crédito exequendo em tanto, com o principal atualizado em tanto, ciências nos termos do julgado. Ciências partes, tendo em vista a garantia do juízo. Libere-se o valor apontado como incontroverso líquido apontado pela ré. Portanto, não poderia desconsiderar essa sentença homologatória. Essa sentença que homologou o cálculo da perícia judicial nesse voto, até porque eu estaria descumprindo uma ordem judicial que determinou qual era a parcela tributável e parcela não tributável. Apesar de eu poder ter resignação em razão disso, afinal de contas, o artigo 39, inciso 20, o artigo 39 da Lei 7.703 especifica os rendimentos que não comporão a base de cálculo do tributo,
não vejo como eu posso ignorar a decisão judicial nesse sentido, então votaria em dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, diferentemente dessa decisão que está espalmada aí para vocês, e isso ao longo dos últimos 6 meses que nós debatemos questões muito semelhantes e foi desenvolvido, acho que, uma tese dentro da turma, que é uma tese com a qual concordo. É o meu voto, presidente, dar provimento ao recurso voluntário. Então, é diferente desse voto aqui, então, né, que você deu para esse provimento. Porque quando... foi o que eu comentei, né? Eu faço revisões dos meus votos antes. Eu não imaginava que esse voto seria mais julgado, então eu acabei não fazendo. Eram tantos para a gente revisar. E aí Agora, eu entendo. Eu confirmei que havia a parte... Eu me recordo que quando eu analisei esse processo, eu devo ter visto a sentença, o dispositivo da sentença, e vi que não havia a distinção. Mas depois, relendo, dá para ver claramente que ele especifica o que é o rendimento tributável do rendimento não tributável na folha 36. E ele homologa essa perícia. Se ele homologa, não tem mais muito o que fazer. Você não acatar. Agora, eu entendo que não é descumprir decisão judicial. A decisão é válida, o juiz tem competência, ele é autoridade, ela vai ser cumprida. Agora, a questão tributária é trabalhada no âmbito tributário. Eu acho que porque senão você vai entender que tem uma decisão judicial que ela é única, instância única, e ela não se pode recorrer. Então, ela faz coisa julgada em uma instância única. Então, eu entendo que não é descumprir a decisão judicial, ninguém vai reter imposto de renda lá, porque vai cumprir a decisão judicial, o que não implica que o contribuinte apure o imposto dele segundo a legislação tributária. Esse é o entendimento. Eu só discordo uma coisa, Francisco. Eu entendo todo o teu raciocínio, eu não acho desarrazoado, mas o fato de ser instância única ou não muda o fato da coisa julgada. A coisa julgada pode ser instância única se ninguém recorrer também. É isso que eu ia falar. Na verdade, as partes que não concordem com a homologação feita pelo juiz pode se socorrer à justiça para ver aquela decisão reformada. Não é decisão. As partes. As partes, sim. As partes. A União não fez parte do processo, eu acho. Não é a Justiça do Trabalho não tem competência para fazer coisa julgada em questão tributária, a Justiça Federal. Mas aí o CARF tem para fazer lá. Não, a gente não tem, porque quem vai ter é a Justiça Federal, o contribuinte vai para a Justiça Federal. E a gente não está reconhecendo o vínculo trabalhista aqui aos montes? Não, mas o contribuinte vai e a coisa julgada é feita na Justiça Federal, né? Não, Francisco, mas não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Eu vejo assim, Francisco, uma eventual decisão dessa, por exemplo, se fosse desconsiderando essa decisão, essa sentença trabalhista, seria, portanto, para a justiça de novo pegaria e reanalisaria a matéria e reanalisaria de novo no fito da justiça trabalhista, e desconsiderando a nossa decisão, porque a justiça já havia determinado o que é tributável e o que não é tributável. Ela pegou um bolo de rendimentos e o perito disse, olha, é tributável, homologo isso, pode estar certo? Pode estar errado? Também pode. Eu não estou dizendo que pode não estar errado, eu só estou dizendo que eu não poderia, agora, depois que o juiz disse que aquela renda é não tributável, dizer, não, mas ela é. Eu não teria mais essa competência de dizer o que o juiz disse. E outra coisa, lá no laudo do perito, que é perito judicial, ele fala, esse valor aqui é da multa do 477. É uma multa que tem natureza indenizatória. E o lançamento mesmo está incluindo. Se o lançamento incluir a gente está mantendo um lançamento que é um erro material, de cara. E outro, o adicional de transferência. O adicional de transferência, se a parte sofre uma transferência, ele é indenizatório. A gente mesmo já julgou. Agora, se faz várias mudanças e eu estou chamando isso de adicional de transferência, aí ele tem uma natureza remuneratória. Se o juiz está dizendo que ali tem uma natureza indenizatória e ele analisou os fatos, eu vou dizer que não tem, sendo que a gente mesmo já falou que se ele se transfere uma vez tem natureza indenizatória. Então, assim, a gente você estaria mantendo um lançamento que está errado lá no nascimento dele. Não, veja bem, eu não tô entrando em detalhe na especificidade de cada verba. E é justamente isso o resultado final que a legislação tributária vai trabalhar. Não estou dizendo que o que vem de lá está tudo errado. Entrou. Não, a DRJ entrou. Não, mas eu só estou colocando para o Márcio o seguinte, que eu entendo que se decidiu lá,
sacramentou a decisão final. Eu estou dizendo o seguinte, cabe análise, e naturalmente aquilo que for isento deve ser tratado como isento e a gente deve dar provimento realmente ao recurso voluntário em relação àquilo, mas não fechar o pacote todo sem análise. É isso que eu estou dizendo. Tá, eu não concordo, Francisco, e acho que não tem fundamento, mas esse processo aqui ultrapassa essa questão também, né? Vamos lá, vamos votar. Ninguém vai votar já. Ninguém. Já, essa matéria já foi debatida em outras vezes. Tá. O seu primeiro voto era para cancelar a multa, porque ele declarou com base num comprovante da fonte pagadora, é isso? Isso, era manter a decisão da DRJ. Vamos lá, a decisão originária era para manter a decisão da DRJ, porém ajustando-se para o regime de competência, não regime de caixa, e cancelando-se a multa, já que o comprovante de rendimentos induziu ele ao erro. É a súmula 73, eu acho. Tá. Não, perfeito. Ele pediu recálculo pelo regime de competência, não? Bem, de verdade, eu não recordo agora. Eu poderia pesquisar enquanto isso, mas eu não recordo. Agora, Dani, quanto a isso aí, tem aquela decisão do Supremo, inclusive tem parecer da Procuradoria já para a Receita, para ela implementar isso daí. Eu acho que essa aí é uma situação diferente das de súmula. Tem o STF declarou inconstitucionalidade. Então, e tem parecer da Procuradoria para a Receita já implementar isso daí. Eu acho que isso aí, ela vai um pouco, ela é diferente daquela situação das súmulas lá. Tá. Então, eu acho que o cumprimento de uma ordem judicial é crime de desobediência, na realidade. Artigo 330 do Código Penal. Independente de ele ter transitado em julgado aquilo lá entre as partes ou não. Eu concordo. Eu falei isso no meu primeiro voto, inclusive. Ainda falei para vocês estão incorrendo em crime. E está gravado, Vocês estão cometendo um crime gravado. Deixa, Edene, eu acho que ele pediu, porque senão incluiria se bem que a gente não estava incluindo de ofício, né? Agora eu me recordei. A gente não está falando de uma ordem judicial. Tá, vamos... Vejam bem, eu não entendo que a gente está descumprindo a ordem judicial, não. O juiz, ele deu a ordem, claro que a empresa não reteve, se não era para reter, ela não reteve, ele não pagou. É diferente a situação. A gente entende que o magistrado, ele tem a competência dele, a autoridade, ele decidiu, e a decisão dele tem que ser cumprida. Eu só estou dizendo o seguinte, que a questão tributária aqui da União, a União tem que ser parte para transitar em julgado. É nessa questão, eu só estou falando isso. Mas eu acho que a situação está assim, se quiserem, tirem vista, para ver isso no mês que vem. Não, mas eu acho que estamos em condição de votar já. Luiz, como você vota? O conselheiro relator, então, em relação ao item 310, ele está dando provimento ao recurso voluntário. Como você vota, Luiz? Relator. Só uma situação. Porque aí tem uma situação seguinte, o voto inicial do Márcio, que era como a turma ia votando anteriormente, era era dar provimento parcial ao recurso. Isso. Parcial, tanto em relação à multa, é só para deixar claro aí. Quer ver, Francisco, para você ter uma ideia, eu vou adiantar meu voto, eu vou divergir do relator, e vou dar provimento parcial para afastar essa multa, com base na súmula 73 do CARF, e para também o recálculo do imposto pelo regime de competência. Isso. Entendeu? Só para ficar claro, que não é simplesmente negar provimento, e nem só do regime de competência. Isso, exatamente. Então, essa seria a minha ideia, mas se você vai votar antes, quiser... Não, meu voto é esse aí também. Meu voto é esse aí também. Tá. Gregório, como você vota? Relator. Francisco? Divergência. A divergência? Divergência para... Provimento parcial. Isso. Para afastar a multa e determinar o recálculo. Conforme a minuta do voto, conforme a gente tem votado anteriormente. Perfeito. Renata? Vou acompanhar o relator. Márcio? Márcio. Vamos que, ele pensou, né?
Relator. Ana. Relator. Relator. Rafael falou relator. Você, Rafael. Eu perguntei para você, né? Não, você me chamou de Márcio, aí eu falei relator e continue, segue o jogo. Rafael, como você vota? Relator, né? Ana acompanha o relator, né? Eu vou divergir do relator, vou acompanhar a divergência. Vai declarar voto, Dene? Não vou fazer. Aqui não vou fazer declaração de voto. Até poderia, né? Mas não vou fazer. Eu já tenho 2 declarações de voto essa semana. Eu copiava minha minuta, né? Oi? Dene, vai que fazem uma representação penal de crime e desobediência, aí faz uma declaração de voto e vira representação penal, imagina? Não estou dando ideia, né? Estou só supondo. Mas não é desobediência, aqui ninguém está descumprindo a ordem do juiz, não. Ah, mais ou menos. Eu acho que tá. Olha, vou te dizer por que eu acho que tá. Porque o juiz homologou uma sentença. O juiz homologou um demonstrativo do perito. O do perito diz assim: existe uma parte tributável, existe uma parte não tributável. Ponto. Eu homologuei isso. Se você tributa o que está definido como não tributável, você está tributando, você está entrando na seara da decisão. Opa! Eu volto a repetir, eu não estou dizendo que eu estou de acordo com o rateio, não estou de acordo com a tributação das receitas, eu estou de acordo com, eu me debruço a decisão do juiz. A decisão do juiz definiu assim, eu não acho que eu tenha competência para desdizer a decisão do juiz, que é uma decisão homologatória, um acordo homologatório que provavelmente já transitou. Então, pronto, eu entendo a oponibilidade a terceiros, eu entendo o receio. Poxa, pode ser oponível a terceiros? É uma sentença do juiz, né? Em regra, pode. E define, né? E define o que é tributável e o que não é tributável. Não é o conteúdo, repito, não é o conteúdo. É a forma, é a norma. É a norma que a decisão se transforma, se consubstancia para nós. Francisco, já imaginou a situação do contribuinte que recebe a sentença, homologa, tem um cálculo do período judicial, e aí ele declara ali certinho, e depois a gente vem e fala que não? É meio complicado. Você não tem... Num caso polêmico desse, o Luiz não falou nada. Que milagre. Tô brincando, Luiz. Só para descontrair. Eu tô até com medo de falar, para ser sincero. Eu acho que depois do voto é um intervalo, né, Deni? Já são 4 horas, 1 para as 4. Você tá sem áudio, viu, Deni? Eu tô falando aqui. Eu tô terminando aqui os positivos, já vou ler para vocês. Daí a gente já faz o intervalo. Tá. Colegas, então ficou assim, item 310 da pauta. 310 do contribuinte Francisco Hilário Soares Brandão. Francisco Hilário Soares Brandão, item 310 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. Ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco e Deni, que votaram por dar provimento parcial ao recurso, apenas para cancelar a multa de ofício, nos termos da súmula CARF 73, e para determinar o recálculo do imposto devido pelo regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas vigentes nos meios de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Aqui é rendimento recebido acumuladamente, ação trabalhista, vários meses, né, tal, né. É isso aí. Então tá, colegas.
Essa é a decisão para o item 310. Foi dado provimento por maioria de votos, ok? Vamos fazer o intervalo agora. Rafael, Ana, Tereza e Francisco podem interromper a gravação. Presidente, gravação interrompida.